Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, que nós possamos acolher com docilidade tudo que o Senhor deseja nos comunicar. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebentaram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, mostra que a história de Estevão, Estevão, cheio de graça, e de poder, fazia prodígios, e ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, a gente viu aqui que ele foi perseguido, ele foi caluniado, pagaram pessoas para que dessem falso testemunho dele, subornaram pessoas, para que dessem falso testemunho dele, mas mesmo assim, sendo perseguido, sendo caluniado, seu rosto parecia o rosto de um anjo, porque realmente, ele fazia coisas ali em nome de Jesus, como a gente pode ver aqui, esse trecho que fala assim, ele ensinava, ele fazia grandes sinais e prodígios, entre o povo, Então, eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, Então, que a gente possa realmente também, prosseguir na nossa missão, independente dos obstáculos, das perseguições que nos são colocadas. Deus está conosco, Ele nos ajuda a superar tudo isso, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 22 a 29. João capítulo 6, versículo 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas com que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, essa leitura do Evangelho aqui mostra, esforçai-vos. Aqui Jesus fala uma coisa,
importante, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece na vida eterna, até a vida eterna. Então, esse alimento é acreditar naquele que Deus enviou, né, que é Cristo. Então, a Eucaristia que nós recebemos, nesse sentido, né, não apenas nos alimenta, né, ela nos alimenta e nos transforma naquele, né, de quem nos alimentamos. Então, Jesus fala aqui, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso Jesus fala nesse mesmo capítulo 6, versículo 56. Então, não apenas permanece, né, mas também comunica aos outros a presença daquele em quem permanecemos. Né? Então, a nossa vocação é a de deixar-nos ser transformados pela Eucaristia, que nós realmente possamos nos transformar através, né, do corpo e do sangue de Cristo, né, que nós recebemos. Então, que nós vivamos eucaristicamente amando e perdoando a todos, né, como Jesus e Santo Estevão. Né? Este é o alimento capaz de sustentar-nos por toda esta vida e até a vida eterna. Então, que a gente possa realmente dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, né? E que nós realmente possamos, né, nos deixar, né, cada vez mais, nos deixar transformar por Jesus, tá certo? Então, que a gente realmente possa deixar que Jesus transforme a nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.